Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Então chegou aí o momento da gente fazer uma análise, né? Uma verificação de como é que foi o desempenho da nossa carteira no mês de abril. O mês de abril foi tenso, sabe? A gente está com alguns problemas muito sérios que estão afetando a economia do mundo inteiro. Basicamente a gente podia destacar aqui novos lockdowns que estão acontecendo na China. A China é um país muito fechado, a gente não sabe o que está acontecendo lá exatamente. Se é uma questão de um novo surto, né, do Covid, e então o país pode estar adotando algumas medidas para que o vírus não se espalhe, mas lembrando também que a China é um país muito populoso, né? Qualquer surto lá vai abranger um monte de pessoas. Então pode ser que a China esteja de fato tentando conter, né? Mas a gente não sabe também se surgiu uma variante nova, enfim, é meio complicado. Aí, quando isso acontece, os mercados ficam com o pé atrás, né? Porque a gente não sabe exatamente o que está acontecendo. Então, ah, vai desandar toda a economia do mundo, porque muita coisa vem da China. A China compra muita coisa do mundo inteiro e tá tudo parado assim em grandes cidades, tá? E uma outra coisa que vem preocupando o mundo inteiro é a inflação, que está subindo aqui no Brasil. Todo mundo sabe, né, o que está acontecendo. A gente vai no supermercado, a gente fica, né, de cara com o preço das coisas, combustível aumentando. Então, essas preocupações todas fizeram a nossa bolsa de valores despencar aí no mês de abril. Então, vamos ver aqui, né, como é que foi o desempenho da nossa carteira durante o mês de abril. Muito bem, estamos aqui então já no nosso site, o Status Invest. Lembra que a gente mudou, né, o nosso controle de patrimônio para esse site aqui. A gente deixou de usar os meus dividendos. E aí a gente já está aqui, ó, na carteira do professor. Vamos dar uma olhadinha como que foi o desempenho da carteira ao longo desse mês, né? Mês complicado. Aqui na nossa tela inicial a gente pode observar uma coisa. Aqui a gente está vendo a constância dos nossos investimentos, né? A gente começou lá no mês de janeiro investindo R$ 959,70, depois investimos mais 280, subimos para 1.261,69, depois investimos mais, fomos para 1.558,79 e investimos mais, fomos para 1.950. Então a gente está vendo aqui uma constância, né, nos nossos aportes. Isso é bom. Isso quer dizer que a gente está conseguindo aumentar o nosso patrimônio com aportes, né? Vamos descer aqui um pouquinho mais e aí a gente vai dar uma olhadinha aqui como é que tá as nossas ações, os nossos fundos imobiliários, as nossas aplicações em tesouro, nossos BDRs e nossos ETFs. Vamos voltar aqui em cima. Aqui estão todas as ações que a gente tem, né? BB Seguridade, Banco do Brasil, Energias do Brasil, Itaúsa, Raizen, Sanepar, Taesa, Transmissão Paulista e Telefônica. Aqui a gente tem banco, seguradora, energia, holding, que é uma empresa que compra outras empresas, né? Energia, saneamento, energia e telefonia. Né? Isso são chamados setores perenes da economia, né? São aqueles setores que, independente de crise, independente de qualquer coisa, eles vão estar aí. Né? A gente precisa dos bancos, a energia você tem que ter na sua casa, você vai continuar consumindo de qualquer jeito. O saneamento, água tratada, esgoto, você também vai continuar consumindo de qualquer jeito. E aqui a Itaúsa, que nos garante um pouquinho mais de diversificação e possibilidade de crescimento, né? Então aqui a gente vê nessa coluna o preço médio que a gente comprou e quanto que ela está valendo hoje. Então a gente percebe aqui que tem algumas empresas
que estão no vermelho, ou seja, que em termos nominais elas se desvalorizaram, né? O Banco do Brasil se desvalorizou 2,47%, a BB Seguridade subiu 23%, olha só que interessante. A Energias do Brasil subiu 2,22%, a Itaúsa caiu 7,25%, a Raizen subiu 10,75%, a Sanepar subiu 7,14%, a Taesa subiu 20,66%, olha que maravilha. Então a gente tem aqui a BB Seguridade e a Taesa como as principais alavancadoras aí, né, da nossa rentabilidade. A Transmissão Paulista caiu 5,63% e a Telefônica caiu 4,87%. Nessa coluna aqui eu vejo quantas ações que eu tenho de cada uma dessas empresas aqui. Eu vejo aqui quanto que eu tenho investido em cada uma delas. Eu vejo aqui qual foi a variação no último pregão, que foi sexta-feira, né? Então, se a gente olhar aqui no último pregão, todas as ações caíram, né? Com exceção da Telefônica, que não caiu nem subiu, ficou no 0 a 0, né? E aqui a gente vê como que está a rentabilidade desde o início. Essa coluna aqui é mais ou menos um repeteco dessa coluna aqui. Eu vejo aqui quanto que cada uma dessas ações representa no total de ações. Então eu vejo aqui que as nossas maiores posições em ação são do Banco do Brasil e da Transmissão Paulista, né? Temos aqui também a Itaúsa, né? Olha só que legal. Então essas são as nossas maiores posições. E aqui quanto que as ações representam na carteira como um todo. Vamos dar uma olhadinha aqui agora nos nossos fundos imobiliários. A gente tem aqui o HFOF, que é um fundo de fundos, que é um fundo que compra outros fundos imobiliários, né? A gente teve uma queda expressiva aqui de 6,99%. E o MXRF11, que nós compramos ele a 9,75, hoje ele está valendo 9,95, então a gente tem uma valorização de 2,05%. Temos a quantidade de cada um, eu tenho 6 cotas do MX, tenho uma cota do HFOF, e o patrimônio, né, quanto que eu tenho investido em cada um deles. A gente tem bem pouquinho investido, né? A gente não está aportando muito forte ainda em fundos imobiliários, mas talvez seja uma oportunidade para a gente aproveitar essa queda aqui e comprar mais cotas, porque quando a gente comprou ela custava 81, hoje ela custa 75, né? Então, de repente, seja uma oportunidade aqui da gente fazer um aumentozinho no HFOF aqui. Os fundos de fundos, eles sofrem muito nesse período de inflação, no período de taxa Selic alta, porque eles não têm muito o que fazer, né, para crescer. Então isso aqui é normal, importante a gente ficar de olho, tanto no HFOF quanto no MX, para ver se tem alguma coisa que muda eles estruturalmente. Por enquanto nada mudou, é só uma questão de mercado mesmo, tá? Isso aqui é quanto que as cotas variaram no último pregão, e aqui é o repeteco dessa daqui, como eu falei em cima. Como a gente tem 2 fundos imobiliários só, o HFOF representa 55,97% dos fundos e 44% representa o MXRF dos fundos. Mas vocês podem perceber aqui que eles representam bem pouquinho na nossa carteira. Talvez a gente pode aproveitar isso aqui para aumentar um pouquinho a representação dos fundos imobiliários na nossa carteira. E aqui embaixo a gente tem a nossa aplicação em tesouro, né? Aquela reserva de emergência, reserva de oportunidade. Esse dinheiro aqui, ele é um dinheiro que vai render menos, porém, ele é um dinheiro que vai estar disponível aí para caso a gente precise, a gente não sair vendendo as nossas ações, né? Imagine que a gente precise de uma grana, eu não tenho isso daqui, aí você é obrigado a vender esse fundo aqui com um prejuízo de 6,99%. É por isso que o pessoal perde dinheiro. Então o que a gente está fazendo? A gente está fazendo essa reserva aqui para que quando a gente precisar de dinheiro por algum motivo, seja para resolver um problema passageiro, ou seja para aplicar, né, aparecer uma oportunidade muito boa, uma empresa que caiu bastante, é uma boa empresa, então a gente vai tirar dinheiro daqui para fazer essa compra ou para nos socorrer numa emergência, né? Então, o título que a gente está investindo é o Tesouro Selic 2027. Aqui eu tenho o preço médio do título que eu comprei. Eu fiz várias compras, comprei em janeiro, fevereiro, março, né? Então,
A diferença entre o preço atual e o preço médio de compra está em 2,65%, quer dizer que ele valorizou, nosso dinheiro se valorizou 2,65%, tá? Eu tenho um patrimônio total de R$ 804 aplicados até agora. No último pregão não houve variação, mas no total a gente já ganhou R$ 20,79, que representa 2,65%. Como a gente só tem um título, esse título representa o total de títulos em tesouro e representa 41,72% da carteira, que a gente vai aumentar um pouquinho, porque a nossa ideia é ficar mais ou menos com 50% do dinheiro investido em tesouro direto, tá? Descendo aqui mais um pouquinho, a gente tem um BDR, que é o BIV, né? Esse BIV aqui, ele replica o índice S&P, que é um índice internacional, então é uma forma da gente ter uma grana atrelada ao dólar, né? Vocês perceberam, não sei se vocês acompanham, mas vocês devem ter percebido que o dólar deu uma caída, depois agora no final do mês ele deu uma subida, mas o S&P, né, ele caiu bastante, então nós compramos por R$ 59,91, hoje vale 48,89, que representa uma queda nominal de 18,39%. A gente só tem uma cota dele, né, que representa R$ 48,89, significa que a gente teve um prejuízo até agora de R$ 11,12, no último pregão de R$ 1,13. Como a gente só tem um BDR, ele também representa o total de BDRs na nossa carteira, tá? Então, esse foi o desempenho do BIV. E nós temos os ETFs, né? Um ETF de ouro e um ETF de criptomoedas, né? A gente pode olhar aqui também que os dois estão em queda, principalmente o ETF de criptomoedas, porque está sentindo essa questão do aumento do juro no mundo inteiro, especialmente nos Estados Unidos. O pessoal está deixando de investir aqui para investir em títulos americanos. Isso faz com que o preço da criptomoeda caia. Isso é uma das coisas, né? Tem outras coisas envolvidas aí. Mas lembra que tanto esse ativo aqui, quanto o BIV, são aqueles ativos de correlação negativa, né? Geralmente, quando a nossa bolsa cai, eles tendem a subir. Quando a nossa bolsa sobe, eles tendem a cair. A gente vai verificar isso aqui, por exemplo, no ouro, né? A gente comprou por 10,89 o ETF, hoje ele vale 9,99, significa uma queda de 8,26%, e aqui a gente tem uma queda bem maior de 30,22% nas criptomoedas. Temos 3 quantidades de ouro e uma quantidade de criptomoeda, tá? No último pregão ficou 0 a 0 aqui no ouro e uma queda de 83 centavos nas criptomoedas. No total, a gente repete essa coluna aqui, e a gente verifica que o ouro representa 46% dos nossos ETFs e as criptomoedas representam 53% dos nossos ETFs, né? E isso aqui representa 1,55 e 1,79 reais na nossa carteira, da mesma forma que o BIV representa 2,54. Então vocês estão vendo que esses ativos que são ativos de maior risco, a gente tem que colocar uma pitadinha só na nossa carteira, né? Porque se der ruim aqui, a gente não tem um prejuizão, isso não compromete a nossa carteira. Mas se der bom também, a gente tem um ganho bacana. Todos esses ativos, eles têm um potencial de crescimento muito bom. É aquela história, se eles crescerem, né, o tanto que a gente espera, a gente tem uma grana boa a mais na nossa carteira, e se eles caírem, o prejuízo não é tanto assim. Então a gente tem que saber fazer essa distribuição para poder fazer o equilíbrio da nossa carteira. Aqui a gente tem o gráfico, né, de movimentações. A gente colocou uma grana maior no mês de janeiro, né, que foi praticamente R$ 1.000. Depois 300 e poucos reais, que era 280 mais 20 reais que tinha sobrado daqui. Depois 260, que nunca dá para a gente fazer certinho, né? As compras, sempre sobe uma graninha lá na corretora. E aqui no mês passado, eu acho que eu comentei para vocês que eu dei um vacilo, que eu acabei comprando uma coisinha a mais, a gente acabou fazendo um aporte um pouquinho maior, tá bom, pessoal?
E aqui então a gente tem o gráfico que mostra os nossos aportes, né? A gente aportou mais em janeiro, depois em fevereiro menos, março menos, abril, né? Aqui tá um pouquinho mais do que os outros meses, e no mês de maio a gente não fez aporte nenhum. Quando a gente fizer, essa linha vem aqui para cima, ok, pessoal? Vamos dar uma olhadinha agora na nossa rentabilidade. Ai, 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 ai. Vamos ver o que deu nessa linha. Caramba, olha só. A gente percebe aqui, né? Isso que tá aqui, ó, amarelinho, é a nossa carteira. O vermelhinho é o Bovespa, é o índice Bovespa, né? E o azulzinho é o CDI. Como a gente tem uma carteira bastante diversificada, a gente está percebendo aqui que ao longo do mês de janeiro até agora, ela tem ficado assim, com rendimento bem abaixo do Ibovespa e um pouco abaixo do CDI. Há momentos aqui que ela empatou com o CDI, nesse momento aqui ela foi até um pouquinho maior do que o CDI, e depois a gente tem aqui um rendimento bastante abaixo, tanto do Ibovespa quanto do CDI, tá certo? Então, a gente percebe aqui que a nossa carteira ela está sentindo, né, em função da diversificação que a gente tem, essa variação maior da bolsa. Então a gente tem que ficar de olho. Isso aqui não é nada para a gente se preocupar nesse primeiro momento, mas a gente tem que ficar de olho nas empresas que a gente tem, para ver se vai mudar alguma coisa nas empresas. E a partir daí a gente vê se faz alguma mexida nos nossos aportes, tá? Então aqui, ó, vamos dar uma olhadinha aqui como que está o rendimento da nossa carteira. No mês de janeiro ela caiu 0,46%, no mês de fevereiro ela teve uma pequena alta de 0,02%, no mês de março ela subiu 2,91% e no mês de abril uma queda de 1,76%. Mas no acumulado, olha só, ela está com uma variação positiva de 0,66%. Então a gente não está perdendo, né, no acumulado, mas a gente tem sofrido bastante as oscilações do mercado nesses primeiros meses, né? Lembrando que esse ano vai ser um ano bastante turbulento aqui no Brasil por conta das eleições, no mundo inteiro por causa de tudo aquilo que eu falei, a questão do aumento da Covid na China, a questão do aumento dos juros no mundo inteiro, especificamente nos Estados Unidos. Enfim, vai ser um ano assim de testar o coração da gente aí, tá? Vamos dar uma olhadinha agora nos nossos proventos. Olha só que interessante aqui, ó. No mês de janeiro a gente não teve provento, né? Porque foi o primeiro mês que a gente investiu. No mês de fevereiro a gente teve 1,88 reais de provento. No mês de março a gente teve 6,16 reais, né? E no mês de abril 1,15. Olha que interessante. Por que a gente teve isso daqui? É porque no mês de março o que tem garantido a gente receber os proventos mensalmente? Basicamente são os fundos imobiliários que a gente tem. Só que no mês de março a gente teve algumas empresas que pagaram dividendos e BDRs também. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, nossas ações. Olha só, 31 de março, 23 de fevereiro, 11 de março e 25 de março. Então vocês estão vendo que várias empresas pagaram dividendos no mês de março. Por isso que essa coluninha aqui de março ela tá maior, tá? E aqui nos nossos fundos imobiliários, nós temos dois fundos, né, que estão pagando aqui o HFOF em torno de 60 centavos por mês e o MXRF11 em torno de 40 centavos. Ou seja, estão nos rendendo aí em torno de R$1 por mês, e esse valor aqui ele é complementado pelo valor das ações, pelo valor dos proventos pagos pelas ações, tá? Então por isso que tem mês que vai dar mais, tem mês que vai dar menos. E a gente teve aqui também no mês de abril 15 centavos referente ao BDR BIV 39, que nos pagou 15 centavos então em abril. Por isso que a gente tem aqui também um pouquinho a mais de dividendos, né, do que um real. R$1 seria dos fundos e 15 centavos do BIV, tá? Então isso daqui é o que nos importa, isso aqui é que a gente tem que correr atrás de ano após ano aumentar o valor desses dividendos aqui, né? Então a gente está vendo aí que até agora eu recebi
R$ 9,19 de dividendos de janeiro para cá, e já tem provisionado mais R$ 4,43, que são dividendos que vão vir aí no futuro para a gente. Então é isso, essa aí é a nossa carteira, né? A gente tem aqui o resumão da nossa carteira. Atualmente a nossa composição está assim, a gente tem 41,72% em tesouro direto, a gente tem 45,37% em renda variável, né, em ações, a gente tem 7,3% em fundos imobiliários, a gente precisa aumentar isso aqui um pouquinho, a gente tem 3,35% em ETFs e 2,53% em BDRs, fazendo a soma desses dois aqui dá em torno de 5%, que são aquelas ações de correlação negativa para proteção da nossa carteira, tá ok, pessoal? Então é isso, esse foi o resumão aí do desempenho da nossa carteira no mês de abril. Então, como vocês podem perceber, a gente tá aí no 0 a 0, vamos dizer assim, né? A gente não teve assim, um lucro absurdo, nem teve um prejuízo aí ao longo dos meses, mas vamos continuar de olho nos ativos que a gente aportou e vamos continuar fazendo nossos aportes mensais aí, firmes e fortes, em busca de aumentar a quantidade de dividendos que a gente recebe mês a mês e ao longo do tempo, com o aumento desses dividendos, a gente construir a nossa renda passiva, tá ok, pessoal? Então é isso aí, qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários, deixem o like de vocês se vocês gostaram e um grande abraço e até o próximo vídeo. Ah, esqueci de falar que esse mês, essa semana, né, já entrando, eu estou gravando esse vídeo aqui no dia 1º de maio e durante essa semana aí a gente já vai fazer os aportes do mês de maio, tá bom, pessoal? É isso aí, agora sim, grande abraço e até o próximo vídeo.